No programa Unesp Ciência desse mês, vamos conferir duas matérias. A primeira delas, da bancada ao leito do paciente, traz uma entrevista com o professor Benedito Barra Vieira, que fala sobre o soro antiapílico e o selante de fibrina. Essas pesquisas já originaram produtos que estão prontos para serem testados em seres humanos. A segunda matéria, a alternância entre sucesso e esquecimento, é com o professor Benedito Antunes. Ele analisa por que algumas obras literárias são mais lidas com o passar do tempo e por que outras deixam de ser lembradas. Vale lembrar que essas matérias estão disponíveis na revista Unesp Ciência desse mês. Lá você também encontra conteúdo sobre arte, cultura, filosofia, cinema, pesquisa, astronomia e artigos com temas variados. É só acessar www.unespsciencia.com.br. Da bancada ao leito do paciente. Confira agora a entrevista de Benedito Barra Vieira. Ele é professor do Departamento de Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina de Botucatu e fundador do CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp. Essa história começou quando eu era plantonista do Hospital das Clínicas e ele atende os acidentes por animais peçonhentos. Então, ou seja, os acidentes com serpentes, aranhas, escorpiões, abelhas são encaminhados para o Hospital das Clínicas e o Departamento de Doenças Tropicais tem plantonistas lá que atendem esses pacientes quando chegam ao pronto-socorro. Em geral, são casos graves e trata-se de uma emergência médica. Numa noite que eu estava de plantão, nós atendemos um paciente picado de cascavel que era de Laranjal Paulista, um caso grave. E o paciente, quando a gente começou a infundir o soro anticrotálico, que é para o tratamento de picado de cascavel, ele desenvolveu uma insuficiência respiratória e precisou de uma traqueostomia de urgência. A experiência vivida pelo professor Barra Vieira originou a publicação do primeiro artigo da literatura médica da época e, algum tempo depois, a criação do CEVAP. Esse paciente acabou morrendo e foi para a autópsia e o professor que fazia a autópsia no departamento de patologia, ele me chamou e disse: olha, estamos aqui diante de um caso novo, inédito, o paciente tem uma necrose no fígado e isso não é comum, nós nunca vimos isso em acidente por cascavel. Você não acha que valeria a pena estudar isso para que você desenvolvesse pesquisa em cima desse tipo de acidente? Eu achei aquilo interessante. E na época eu estava terminando um ciclo da minha vida que era estudar malária na região de Humaitá, na Amazônia. E acabou que era uma época de transição da ditadura para a democracia no país. Eles acabaram desativando esse projeto na Amazônia. Então eu tinha que achar uma nova alternativa de trabalho, de pesquisa. E aí eu acabei, por sugestão desse professor de patologia, que é um dos fundadores da atual Faculdade de Medicina, o professor Montenegro, eu acabei indo ao Instituto Butantan, pedir um pouco de veneno de cascavel para poder fazer pesquisa em ratos, primeiramente, para saber por que o paciente morreu com uma cirrose hepática. Essa negativa do Instituto Butantan em arrumar o veneno, porque na época o Brasil vivia uma crise de soro, e o que eles me disseram é que eles usavam todo o veneno para produzir soro, eu percebi que seria interessante as universidades, ou a nossa universidade pelo menos, ter um ambiente em que pudesse produzir veneno de qualidade para você poder fazer pesquisa. Nesse momento eu senti que havia um espaço dentro da universidade de nós montarmos um serpentário, na época, para produzir veneno de qualidade para pesquisa. A criação do CEVAP possibilitou a realização da ciência translacional. A gente montou um pequeno serpentário para extrair veneno de cascavel. Então foi nesse momento que eu senti a possibilidade de montar um centro de pesquisa e, ao mesmo tempo, você fazer a tal da ciência translacional, que é aquela ciência que a definição dela é da bancada ao paciente, ou seja, disso aqui que nós estamos ancorados, essa aqui é a bancada de um laboratório, então da pesquisa que é produzida aqui na bancada até o leito do paciente.
Mas para ser colocada em prática com êxito, a ciência translacional precisa romper algumas barreiras e superar desafios. Existem essas duas diferenças. O pesquisador que faz carreira solo, não estou tirando o mérito de ninguém, é o mérito dele, ele faz a pesquisa dele. E o pesquisador que faz pesquisa colaborativa. Então a ciência translacional exige isso, colaboração, ou seja, o médico tem que respeitar o enfermeiro, o farmacêutico, o biólogo e vice-versa, e conversar, ter uma meta, um foco, uma bandeira, e não sair do foco, porque a pesquisa translacional leva de 15 a 30 anos para você viabilizar um produto. A matéria da revista Unesp Ciência explica que no Brasil, em 2004, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro daquele ano, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Esta lei ficou conhecida como Lei de Inovação. Isso começou nos Estados Unidos, evidentemente, porque a indústria farmacêutica percebeu que para produzir um produto gastava muito tempo e muito dinheiro. Então ela precisava achar um jeito de otimizar recursos, ou seja, ganhar mais dinheiro. Como é que ela fez isso? Ela aprovou no Congresso americano uma lei, que lá também é lei de inovação, né? Em que pudesse-se usar recursos públicos na pesquisa e depois esses recursos públicos pudessem ser, essa pesquisa, esse produto da pesquisa pudesse ser transferido para a iniciativa privada. O Brasil copiou a ideia e aprovou aqui também a lei de inovação. E essa lei, ela exige das instituições públicas e privadas que fazem pesquisa ter a tal agência de inovação. Essa agência de inovação é uma vitrine de cada universidade, em que o indivíduo deposita lá o seu produto e a indústria, as empresas vão lá e olham e vejam o que interessa e o que não interessa. O pesquisador passou a ser protegido. Então, quando ele descobre algo, então ele está protegido pela tal patente. Por outro lado, a indústria pôde usar recurso público para desenvolver produtos. Então, vamos dizer assim, dos males o menor. No final eu achei que foi bom isso, mas só que criou alguns mal entendidos. Por exemplo, o pessoal acha que só o fato de você descobrir e patentear está resolvido o problema. Não é assim. Desde que eu comecei a minha carreira há 35 anos atrás, existe uma droga para tratar a doença de Chagas. Vou dar um exemplo, o benzonidazol. Essa droga foi usada nesses 35 anos, aí a indústria que produzia achou que não era lucrativo, tirou do mercado, criou um problema e nenhuma outra droga foi desenvolvida. Quer dizer, por que isso não foi feito? Porque certamente eles descobriram as moléculas, patentearam e ficou na vitrine de inovação. O professor Barra Vieira coordena 2 projetos. O selante de fibrina, que ajuda na cicatrização de feridas causadas por veneno de animais peçonhentos, e o soro antiapílico, que combate o veneno da picada de abelhas africanizadas. Nós tivemos um aluno de iniciação científica que queria começar a sua pesquisa no CEVAP. No meio desse trajeto desse aluno, ele resolveu estudar o veneno de abelha imunizando carneiros. Ele começou imunizando os carneiros. E aí ele viu que o carneiro reagia produzindo soro. Depois dessa pesquisa, ele se tornou pós-doutorando, continuou a pesquisa nisso e recentemente ele resolveu fazer, porque não tem soro contra a picada de abelha, até hoje não tem, ele resolveu tentar uma parceria com o Instituto Vital Brasil e produzir lá o soro antiapílico, né? Que seria um problema para resolver um problema de saúde pública. Hoje, no Brasil, ocorrem 12 mil acidentes com 40 mortes. Então, aí ele vislumbrou a possibilidade de fazer essa parceria com o Instituto Vital Brasil e aí nós transferimos, então, a tecnologia que tinha sido desenvolvida aqui para o Instituto. Só que aí eles, ao invés de produzir em carneiros, eles produziram em cavalos, que é o que eles tradicionalmente utilizam para produzir os outros soros. A Anvisa está analisando isso e está em fase de aprovação para entrar em uso humano.
O outro projeto, que já está aprovado pela Anvisa e nós estamos recrutando pacientes, esse outro projeto é usado o selante de fibrina, que é outro produto. Esse produto é feito com uma fração de veneno de cascavel e uma fração de sangue de búfalos, né? Então, do veneno de cascavel, nós extraímos uma enzima que atua sobre o fibrinogênio dos búfalos, quebra a molécula de fibrinogênio e forma uma rede que é adesiva. E essa rede adesiva é que é aplicada na úlcera do paciente. Nós já fizemos um ensaio com 10 pacientes, houve 70% de cura, né? É um índice bom, né? Ele é um produto considerado estratégico para o SUS, tanto é que ele tem financiamento do Ministério da Saúde, né? E a gente espera poder colocar isso na rede SUS assim que terminar os ensaios clínicos. Quem tiver interesse em saber mais sobre o trabalho feito no CEVAP, é só entrar em contato pelo telefone 14 3814 5555. O site do CEVAP é o www.cevap.org.br. Mesmo com produtos e pesquisas importantes para a população, o professor Barra Vieira faz duas reflexões importantes. Uma delas é em relação ao futuro do CEVAP. Nós temos aqui, na verdade, uma filosofia que a gente tentou implantar de desenvolvimento, de fazer ciência translacional, dos profissionais se respeitarem. Nós temos aqui profissionais de diferentes áreas trabalhando aqui. A gente tenta manter esse respeito, esse compartilhamento de ideias, e eu acredito que essa filosofia, acredito que esteja implantada, e se isso continuar, né, tem tudo para ser um centro vencedor. Para encerrar, o professor fala sobre o possível futuro das universidades públicas. A universidade não tem mais como dar as contrapartidas que sempre se exige nos editais. Então, todo edital exige, a universidade tem que dar a contrapartida. Esse modelo eu acho que está esgotado. A universidade não tem mais dinheiro para fazer contrapartida, não tem dinheiro para contratar pesquisador e não tem dinheiro para contratar técnico. Então, esta filosofia tem que mudar. E isso é urgente, porque senão, sabe o que vai virar a universidade? Um curso de graduação. A universidade vai ser apenas algo que forma aluno de graduação. Mas fazer pesquisa de fronteira, não vai fazer porque não tem recurso. A seguir, vamos entender por que alguns autores têm suas obras lidas e estudadas e por que outros caem no esquecimento. Fique ligado, o Nesp Ciência volta já. A alternância entre sucesso e esquecimento. Esse é o título da matéria com Benedito Antunes, professor de Literatura Brasileira da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis. Durante a entrevista, o professor analisa como alguns autores têm suas obras lidas e estudadas e por que outros caem no esquecimento. As reflexões desse conteúdo tiveram início em 2014. Ela foi motivada por uma entrevista, ao jornal literário Cândido, de Curitiba, que estava interessado em avaliar essa alternância entre sucesso e esquecimento. O autor que tenha, por exemplo, um grande sucesso enquanto está em vida, publicando, e depois desaparece completamente, E às vezes acontece o contrário, um autor que está esquecido, reaparece e acaba sendo valorizado pela crítica e até mesmo por um público novo. Nas palavras do professor Benedito Antunes, esse movimento pendular entre o sucesso e quase esquecimento suscita questões a respeito dos fatores que levam um escritor a se tornar clássico, as características intrínsecas de sua obra ou as circunstâncias de ordem histórica ou mesmo de política cultural. O Coelho Neto ele aparece na preocupação do jornal Cândido, mas ele, de certa forma, é um caso emblemático desse, porque no final do século XIX, começo do século XX, foi um autor de grande sucesso, que escreveu muito, ele publicou muitos livros, romances, contos, e era um autor, digamos assim, era uma referência da cultura brasileira, antes do chamado modernismo. Mas é difícil que ele volte a ser um autor de público, de grande público, porque a temática dele
seja aquela urbana, seja regionalista, não é? Ficou um tanto superada. Estou dizendo isso porque, pensando no Olavo Bilac, né, que eu mencionei como um grande autor, um autor muito conhecido na época também, ele está muito mais revalorizado hoje. Ele é objeto de estudo, de novas leituras, né, e até mesmo por um aspecto, digamos assim, político, não é, de engajamento social que ele tinha e que sempre era visto como conservador, associado ao momento lá de nacionalismo intenso e que não teria mais atualidade. Ele está se revelando, digamos, um autor vivo ainda, né? Eu acho que o Coelho Neto tem menos chance de passar por essa experiência. O Souza Andrade fazia uma poesia um pouco diferente, enfim, que não teve grande repercussão no momento e foi esquecido. Mais recentemente, cerca de uns 50, 60 anos depois, ele foi redescoberto pelos poetas concretos, especialmente por Haroldo de Campos e Augusto de Campos, que viram nele uma espécie de precursor da vanguarda literária dos concretos. O professor Benedito Antunes disse também que, a título de especulação, poderia ser lembrado aqui o fenômeno Paulo Coelho, sucesso de público em todo o mundo, mas pouco respeitado pela crítica especializada. No Brasil, acho que não temos uma grande tradição de autores, digamos assim, de grande apelo, né? Os chamados best-sellers, né? A não ser o sempre lembrado Paulo Coelho, né? Que é um grande sucesso de público. Ele fez isso por conta própria, porque ele sempre, quando a gente lê a biografia dele, aliás, um belo de um texto, né, escrito pelo Fernando Moraes, o Mago, ele sempre teve esse objetivo de se tornar um escritor famoso, de escrever, né? Parece que ele próprio fez muito para que se tornasse esse escritor. E claro que atualmente ele não precisa disso, ele é um sucesso mundial e os seus agentes cuidam muito bem disso, então qualquer coisa que ele publique vira logo um sucesso estrondoso. Mas há um autor que teve uma história parecida com Paulo Coelho em termos de projeção, que hoje também praticamente ninguém conhece, que é o Malba-Tahan. É um pseudônimo. Ele escrevia como se fosse um autor oriental, né, e ambientava as suas histórias no Oriente. E hoje praticamente desapareceu. Uma outra pessoa ainda se lembra do O Homem que Calculava, né, que era o grande clássico dele, né, mas ele desapareceu. E há uma autora também que eu queria mencionar, que é mais curiosa ainda, que ela não quis, na verdade, ser escritora. Ela escreveu no século XIX, final do século XIX, um diário. Ela tinha 15 anos, que é conhecida como Helena Morley, Minha Vida de Menina. E mais recentemente, a autora como Elizabeth Bishop se interessou pelo livro. Roberto Schwartz, né, um grande crítico literário brasileiro, analisou e divulgou o livro. Não vou dizer que ele vai se tornar um clássico para sempre, mas é um livro que teve uma grande projeção muito tempo depois de ter sido escrito, né, pelo apelo, né, e pela qualidade também que ele apresentava. E um autor que me é muito caro, né, na verdade era um cronista, o Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, no início do século XX, publicou muitas crônicas e paródias poéticas, né, que faziam enorme sucesso nas revistas, né? A principal delas é o Pirralho, uma revista criada pelo Oswald de Andrade de 1911 a 1917. E ele chegou a reunir um pequeno volume com algumas paródias, né, era uma paródia, o título da Divina Comédia do Dante, né, a Divina Encrenca. No final do século XX, esse autor foi redescoberto, foi motivo de muitos estudos, né? Eu próprio me dediquei a estudar esse autor, mas houve vários estudos simultâneos, o que não contribuiu para que o autor, digamos, entrasse, né, na literatura brasileira, não é sequer mencionado nas histórias literárias. Pode ser que ele desapareça novamente, porque não chega a ser, digamos assim, apesar do humor, né, da crítica divertida que ele faz, porque ele brinca com a situação do imigrante, que no Brasil
imigrante italiano no caso dele, né? Mas a imigração, de um modo geral, é um tema muito forte no Brasil, né? Sempre foi, no meado do século XIX para cá principalmente. Mas nem por isso o autor vai se tornar talvez um clássico, né? As pesquisas acadêmicas também contribuem para a descoberta de obras bem antigas. Então nós temos autores clássicos, né, consagrados entre nós, que certamente permanecerão, dificilmente serão esquecidos, né? A gente sempre se lembra do Machado de Assis, né? Do próprio Lima Barreto, acho que conseguiu esse estágio, do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, poetas como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, Mário de Andrade, né? O que esses autores nossos não têm, ou têm muito pouco, né, é projeção internacional. Para se ter uma ideia, o Machado de Assis está tendo essa projeção mais recentemente. Ele está sendo traduzido, lido, né, e valorizado pela crítica internacional. Quero crescer. O problema não é crescer, é esquecer. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Recentemente tentando explicar por que dois livros clássicos, não é, estão tendo uma grande repercussão no momento, estão entre os mais vendidos. Em qualquer lista dos mais vendidos nós encontramos lá O Pequeno Príncipe e O Diário de Anne Frank, né? Curiosamente os dois foram escritos, né, na década de 40, 1943, né, 42, 43, ou seja, no auge da Segunda Grande Guerra. E as contradições, os conflitos, os dramas existenciais e humanos que se viviam ali estão, de alguma forma, presentes hoje, né? Então esses livros, de alguma forma, também respondem a uma necessidade do público leitor de hoje. Não só leitor, porque o Pequeno Príncipe acaba de ser adaptado, né, em grande estilo aí pelo cinema novamente e com grande sucesso, né? E assim acontece com outros, né? O José Mauro de Vasconcelos também é um autor praticamente esquecido em relação ao grande sucesso que ele tinha. E, no entanto, a adaptação de especialmente do Meu Pé de Laranja Lima, né? A adaptação e o sucesso do próprio livro fazem com que ele seja um autor de vez em quando lembrado. Aliás, esse livro é um clássico juvenil na França, né? Em tradução, curiosamente. Para encerrar, o professor Benedito Antunes diz que a alternância entre sucesso e esquecimento acontece em todos os sistemas literários e em todas as épocas. Se nós pensarmos nos grandes clássicos que a história já filtrou, não é? Os clássicos ocidentais, né? Desde Dante, Shakespeare, não é? Os grandes realistas, né? Balzac, Flaubert, né? Tolstói, Dostoiévski, né? E no nosso caso, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, mesmo Graciliano Ramos, dificilmente esses autores sairão de cena, né? A tendência que desapareçam são de autores que podem estar muito associados a uma geração, a duas gerações, depois eles podem perder interesse, talvez por não captarem, não é, em termos temáticos, alguma questão importante do momento, ou não usarem uma linguagem que consiga, não é, permanecer atual. Em suma, esses autores que já têm esse status, digamos assim, de clássicos, né, eles são mantidos, porque eles são relidos, né, eles continuam a ser editados, eles são estudados formalmente nas escolas, né, em todos os níveis. A crítica sempre faz releituras, não é? E cada bom estudo que relê um autor clássico, ele volta a falar com mais força no mundo contemporâneo, então isso vai mantendo, né? É possível que algum clássico desse desapareça ou se torne menos lido? Bom, tudo é possível, mas a tendência, digamos, mais geral é que esses clássicos já filtrados pela história permaneçam por essas razões que eu mencionei. O programa desse mês fica por aqui, mas você pode ler todas as matérias da revista Unesp Ciência no site www.unespciência.com.br. Até a próxima!